Boa tarde, meus amigos. Hoje nós vamos falar de hipotireoidismo. Não só de hipotireoidismo, vamos falar do diagnóstico, dos sintomas e como trata. Fica aí, ser humano. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e este canal é destinado ao mundo da cirurgia e curiosidade. Pessoal, o hipotireoidismo é uma doença da qual a tireoide para de produzir os seus hormônios. Só que não é para vocês imaginarem que ela vai parar assim de um dia para o outro. Então hoje ela está produzindo hormônio, no outro dia ela para de produzir hormônio. Não é assim. Isso leva anos para acontecer. Anos. Ela vai baixando lentamente sua produção, por isso que o paciente não se toca. Muitas vezes ele está com todos os sintomas do hipotireoidismo e aí ele só vai se tocar quando a vida já está muito ruim, porque aquilo foi gradativo e ele não foi percebendo a piora dos sintomas. E a tireoide, a função da tireoide é produzir os hormônios da tireoide, que é o T4 e o T3, que é o que age na periferia, principalmente atuando no metabolismo celular. Ou seja, é como se fosse a gasolina do nosso corpo, é como se desse a energia para a gente. Só que tem um outro hormôniozinho que ele é importante, só que ele vem do nosso cérebro, que é o TSH. E o que significa esse TSH? Hormônio tireoestimulante, ou seja, hormônio que estimula a tireoide. Dessa forma, se o T4, se o hormônio da tireoide estiver alto, porque a tireoide está produzindo muito hormônio, para que o TSH vai agir? Para que ele vai estimular a tireoide se ela está produzindo uma quantidade grande de hormônio? Não tem porquê. Então o TSH vai ficar baixo. Agora imagina como a tireoide não está funcionando da maneira adequada, ela começa a parar de produzir o hormônio dela. Aí o TSH olha e diz, aquela bichinha não está trabalhando não. Eu preciso de mais hormônio. Aí o que o TSH faz? Ele vai lá para cima. Por quê? Porque ele vai aumentar muito os níveis dele para ir lá na tireoide e dizer, mana, trabalha que eu preciso de hormônio na periferia do corpo. Essa explicação é importante para vocês entenderem lá na frente quando eu for falar do diagnóstico do hipotireoidismo. Como vocês já sabem o que é um hipotireoidismo, ou seja, a baixa produção de hormônio da tireoide, e nesse vídeo eu não vou falar das causas, que é para ele não ficar muito longo e a gente tentar ser um pouco mais dinâmico, mas a principal causa é a famosa tireoidite de Hashimoto, que todo mundo tem medo. Os principais sintomas do hipotireoidismo são cansaço excessivo, fadiga, mal-estar, indisposição. O paciente começa a ter retenção de líquido, inchar, ele ganha peso, ele começa a ter queda de cabelo, ele começa a ter uma pele com o turgor alterado, unha quebradiça, queda de cabelo. O paciente começa a ficar extremamente instável, começa a ficar com a questão emocional muito abalada, tanto do ponto de vista de até mesmo chegar a estados depressivos, ansiedade, assim como ficar extremamente irritado em algumas situações. O paciente pode ter um aumento da intolerância ao frio, já que o metabolismo está mais baixo, a temperatura do corpo também, então ele fica mais intolerante ao frio. Pode ter lentidão mental, pode ter fraqueza de concentração, alteração da memória, alteração menstrual, alteração da libido. E se eu for ficar aqui, eu vou falar até amanhã de tanto sintoma que o hipotireoidismo tem. E pelo fato dele ter tantos sintomas, é por isso que todo mundo acha que tem hipotireoidismo, porque os sintomas dele que eu falei aqui, 50% de vocês vão se identificar com esses sintomas. Mas não quer dizer que você tem hipotireoidismo, porque o que vai determinar isso é o exame de sangue. E quando a gente vai falar do diagnóstico, quando o paciente tem esses sintomas, não quer dizer que ele não tenha hipotireoidismo, mas eu tenho que confirmar isso. E como é que eu confirmo? O paciente chega comigo, não, doutor, minha vida está assim, o negócio está desconfortável, blá, blá, blá. Aí o que eu preciso fazer? Preciso de um exame para confirmar isso. Aí eu vou pedir um exame, tanto o TSH quanto o T4 e o T3. Na realidade, basta o T4. Então a gente pede o TSH e o T4. Ora, se o TSH, que é o hormônio produzido pela tireoide, estiver lá embaixo, e o TSH estiver lá em cima, é hipotireoidismo. Por quê? Por que o TSH está lá em cima? Porque ele está tentando fazer a tireoide trabalhar, porque o hormônio está baixo, mas ela não está respondendo a ele. Então é por isso que ele vai lá para cima. E aí a gente tem o diagnóstico de hipotireoidismo. Um TSH acima do normal e um T4
abaixo do normal, ou às vezes ele fica até mesmo na faixa da normalidade. E também é interessante avaliar com ultrassom para avaliar se existe alguma alteração da arquitetura da tireoide, aquela própria tireoidite que eu falei para vocês, que a gente pode associar com alguns exames de sangue, como é o anti-TPO, o TRAB, para avaliar a possibilidade de doenças autoimunes da tireoide que tenham causado aquela deficiência na produção dos hormônios da tireoide. Mas o que eu quero que você entenda é que essas doenças da tireoide, como é o caso das tireoidites, não é para você imaginar que é uma doença que você vai sentir dor, que você tem que tomar um remédio para curar essa doença, senão você vai morrer, porque não é assim que funciona. Elas são autoimunes, elas vão ocorrer independente do que você fizer. Quando a gente fala e a gente descobre o que é o hipotireoidismo, e o que é o hipotireoidismo no resumo? Falta de hormônio tireoidiano, falta de hormônio da tireoide. Ora, se eu não tenho hormônio da tireoide, eu tenho todos aqueles sintomas. Como é que eu vou corrigir isso? Tomando o hormônio da tireoide. Simples. Um comprimido bem pequenininho, que ele é tomado pela manhã, 40 minutos antes do café da manhã. E por que 40 minutos antes do café da manhã? Porque esse tipo de medicação do hormônio da tireoide é um tipo de medicação que precisa de acidez do estômago para ser absorvida. Se você toma esse remédio sem estar em jejum, a absorção dele vai ser muito menor. Então, por exemplo, você está tomando 100 microgramas do hormônio e você não está tomando em jejum nada. Você não está tomando 100, você está tomando menos, você está tomando 80, 70, digamos assim. Por quê? Porque o jejum que você não fez atrapalhou na absorção desse hormônio. Então, o hormônio ele é o tratamento, porque você está repondo o que falta. E os sintomas, teoricamente, são por causa da falta do hormônio. Só que tem muitos pacientes que, mesmo depois de tomar o hormônio, continuam tendo esses sintomas. O que vale pensar é que muitas vezes ele pode estar com outras doenças autoimunes que podem estar fazendo com que aqueles sintomas se perpetuem, e não só o hipotireoidismo que ele tinha. E também prestar atenção numa série de medicações que também podem atrapalhar na absorção desse hormônio, como é o caso do ferro, do sulfato ferroso, remédios para gastrite, por quê? Porque eles diminuem a acidez do estômago e, consequentemente, vão diminuir a absorção do hormônio da tireoide. Pacientes que fizeram cirurgias bariátricas também têm uma alteração na absorção desse hormônio. Pacientes que fazem uso de alguns anticonvulsivantes também podem ter alteração na absorção desse hormônio, e também alguns suplementos vitamínicos e antiácido. E quando nós descobrimos que esse paciente está com hipotireoidismo, de acordo com o nível de alteração do hormônio, ou seja, de acordo com o valor do TSH, com o tanto que ele está mais alto e com o peso do paciente, a gente vai determinar uma dose para esse paciente. E essa dose, pessoal, ela nunca é igual. Não é para vocês imaginar, fulana toma 25, ela está bem, eu estou tomando 75. Essa dose ela é individual, pessoal. O que o nosso objetivo é o TSH. Se o TSH da fulana com 25 está dentro da faixa da normalidade e você está tomando 75 e o seu TSH está dentro da faixa da normalidade, as duas estão do mesmo jeito. Então, essa questão da dose, minha dose está... Isso daí não influencia, porque o que influencia é o objetivo que a gente tem de manter o TSH no seu valor normal, assim como manter o T4 no seu valor normal. Vocês conseguiram entender, meus seres humanos? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um forte abraço no coração de vocês. Fui!